Centro Educacional Emanuel, professora Anne Caroline do 2º ano, avaliação de recuperação paralela de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, de 10 a 14 de agosto de 2020. Entrega das avaliações dia 17/8, na segunda-feira. Quando você for deixar os testes qualitativos no dia 10, na segunda-feira, aí você já leva as avaliações de recuperação paralela, tá bom? E irá entregar novamente na segunda-feira, dia 17/8. Está sendo entregue avaliações de recuperação paralela com peso de nota, que vem para medir como está o nível de conhecimento dos alunos dentro dos assuntos que foram abordados durante as videoaulas. Favor, realize do seu próprio conhecimento, não pesquise nem peça ajuda de ninguém. Instruções: preencha o cabeçalho corretamente, não rasure, procure não deixar questões sem resposta, procure responder à avaliação de recuperação paralela sozinho ou sozinha. Centro Educacional Emanuel, diretora Cleida da Silva e Silva, professora Anne Caroline da Silva, aluno ou aluna, série 2º ano, turno vespertino ou matutino e a data. Não esqueçam que, primeiramente, vocês têm que responder o cabeçalho, tá bom? Não esqueça. Vamos fazer a leitura da avaliação de recuperação paralela de língua portuguesa. Primeira questão, leia o poema Borboleta. A borboleta, bem colorida, é como um retrato da própria vida. Tem borboleta toda amarela, como um dia de primavera. Tem borboleta toda branquinha, como o bumbum de criancinha. Tem borboleta toda pretinha, tem borboleta toda vermelha. Tem borboleta da cor da terra, tem borboleta da cor da telha. Se alguma borboleta nos seus cabelos pousar, é porque você é a flor que ela gosta de beijar. E agora me diga, e não faça careta, será que é gostoso ser borboleta? Responda de acordo com o poema. Letra A. Copie o título do poema. B. De acordo com o poema, de que cores podem ser as borboletas? C. Copie o primeiro verso do poema. D. Há quantas estrofes no poema Borboleta? Copie a última estrofe do poema, na letra E. F. Escreva 2 palavras que terminam com o mesmo som de amarela. Segunda questão. Ordene as sílabas e forme palavras. Aí tem aí, da letra A à letra E. Caco, como é que vai ficar quando você ordenar? Braco, loco, lace, cobe. Terceira questão. Junte as sílabas para formar palavras e siga a numeração. Na numeração 1, bé, 2, bu, 3, ba, 4, bó, 5, bi. Aí você vai colocar aí 4 mais 4. Aí vai ver como vai formar a sílaba, qual palavra vai formar, tá bom? Na quarta questão, desembaralhe as frases e pontue. Carrinho, ganhei, eu. Boneca, a nova é. Quinta questão, leia esta frase. Lave as latas de milho e do leite condensado em água corrente. A. Quantas palavras existem nessa frase? B. Que tipo de letra é usado no início da frase? C. Copie o sinal que aparece no final da frase. Sexta questão. Localize no diagrama abaixo 7 palavras com ga, go, gu. Você irá procurar 7 palavras. Sétima questão. Coloque os sinais de pontuação, interrogação,
exclamação, ponto final nas frases. Quer brincar comigo? Onde está a minha bola? Ai, que tarde deliciosa! Minha bola é nova. Adoro pular corda. 8ª questão. Separe e dê o número de sílabas. Aí, na 8ª questão, temos patinete, mundo, muleta, bandeira, televisão. Como vocês estão aí acompanhando no teste com 9ª questão, complete as palavras com M ou N. Aí tem aí grampo, jambo, pente, shampoo, tempo, camponesa, bengala, contente, mentira, chimpanzé. 10ª questão. Coloque tio nas palavras e separe as sílabas. Depois, escreva quantas sílabas têm as palavras. Macarrão, não, mamãe, cães, limões. Lembrando que a 9ª questão tem uma regrinha, né? Antes de usar o M. É antes de qual duas letrinhas, lembram? Muito bem. Vamos agora para a avaliação de recuperação matemática. Vamos todos acompanhar a leitura juntos. Primeira questão, separe os números pares dos números ímpares. Aí nós temos 13, 18, 59, 162, 489, 330, 865, 41, 27, 148, 112, 133, 26, 48, 192, 237, 220, 191, 79, 414, 565, 112. Vocês vão separar quais são os números pares e os números ímpares. Lembram que os finais dos números pares e os finais dos números ímpares que vocês vão observar em cada número e separar. Segunda questão. Conte as frutas e complete. Você vai contar quantas laranjas tem aí, tá bom? E vai responder. Na imagem A, laranjas. Para completar uma dúzia de laranja, faltam... Coloque aí quantas laranjas vai faltar. Para completar uma dúzia de laranja, faltam, coloque aí para o que vai faltar, tá bom? Aí na próxima imagem nós temos as maçãs. Há maçãs na bandeja. Para deixar meia dúzia de maçãs na bandeja, precisamos retirar tantas maçãs. Terceira questão, escreva por extenso os números ordinais. Aí tem o número 6, número 3... Aí logo em seguida vem o número 5, 8, 20, 2, 9, 4, 7, 10. Vocês vão escrever em números ordinais, por extenso, tá bom? Decompõe os números como no exemplo. 654, 600 mais 50 mais 4. Vocês vão continuar no número 382, 601, 548, 229, 873. Quinta questão, complete as sequências de 1 em 1. Aí tem a primeira, número 100. Você vai contar 100 mais 1, quanto é que vai dar? E depois vai continuar contando de 1 em 1. Na letra B, de 2 em 2. Na letra C, de 3 em 3 e na letra D, de 4 em 4. Vamos continuar. E na letra E, de 5 em 5. Sexta questão, represente o número no quadro de ordens. 654, você vai colocar o que é? Centena, dezena e unidade. B, 415. C, 978, D, 836. Continuando na questão 7,
acompanhando aí. Complete com as dezenas e unidades. 13, 15, 17, 14 e 11. Você vai dizer o que é dezena e o que é unidade. Oitava, use os símbolos. Use os símbolos. O que é? Maior, menor ou igual? E respondam com atenção. Lembram da boquinha do jacaré, onde é aberta? Então, responda a oitava questão. Nona questão, complete. 2 para 3 falta. 8 para 9 falta. 5 para 7 falta. 6 para 6 falta. 3 para 7 falta. 2 para 5 falta. Aí vocês respondam aí, tá bom? Nona questão, aí vem a 10ª questão. A 10ª questão, vamos acompanhando aí. Resolva os problemas. Primeiro problema. Em um acampamento de férias havia 671 pessoas de manhã. À tarde chegaram mais 307 pessoas. Quantas pessoas havia todo no acampamento? Aí você vai botar o cálculo. Havia no acampamento tantas pessoas ao todo. B. Uma lanchonete encomendou 237 latas de suco normal e 106 latas de suco light. Quantas latas de suco normal foram encomendadas a mais do que light? Coloque um cálculo aí. Foram encomendadas tantas latas de suco normal a mais do que suco light. 11ª. Arme e efetue as adições. 350 mais 232, mais 216. 427 mais 40, 603 mais 64, 521 mais 52 mais 6, 324 mais 211. Vocês vão armar aí nesse espaço que está aparecendo aí embaixo, tá bom? 12ª, complete as sequências. Aí nós temos o 11, o 12, aí depois lá o 16. Aí embaixo nós temos 18, 17, aí depois tem 12 e 11. Vocês vão completar a sequência. Observe que essa sequência ela está em ordem que? Uma está em ordem crescente e a outra o quê? Decrescente, tá bom? Vamos agora acompanhar a leitura da avaliação de recuperação paralela de história. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, o turno e a data, tá bom? É a primeira coisa que vocês deverão fazer, é preencher o cabeçalho. Primeira questão. Identifique os documentos pessoais numerando-os. Primeiro, certidão de nascimento, você vai procurar aí nas imagens e colocar o número 1. Carteirinha escolar, número 2. Carteira Nacional de Habilitação, número 3, e Carteira de Identidade, número 4. Segunda questão, vamos acompanhar a leitura. Existem documentos que servem para nos identificar, são os documentos pessoais. Escreva quais os documentos pessoais que você possui. Você vai escrever aí, tá bom? Terceira questão. É um direito de todos ter nome e sobrenome. Escreva seu nome e seu sobrenome. Quarta questão. Complete as frases com as palavras do quadro. As palavras do quadro nós temos certidão de nascimento, boletim escolar, carteira de habilitação, passaporte, carteira de estudante, carteira de trabalho, carteira de vacinação, carteira de identidade, impressões digitais, carteirinha da biblioteca. Aí você vai responder. A. Vai responder, também é chamado de Registro Geral ou RG. B. Essa marca está nas pontas dos dedos, são as... C. Com os alunos podemos consultar e fazer empréstimos dos livros. D. A é um documento que possuímos desde que nascemos.
E. A. Contém os registros de todas as vacinas. F. A. É o documento adquirido por todos os motoristas. G. A. É o documento que identifica as pessoas como estudantes. H. O. É o documento que permite às pessoas viajarem para outros países. I. A. Alguma coisa é o documento que todos os trabalhadores devem ter. E na letra J, O, registra as notas e médias dos alunos. Quinta questão. Responda F para falso e V para verdadeiro. Os documentos trazem informações que nos identificam para as pessoas. É falso ou é verdadeiro? Você vai colocar F ou V, tá? Em todos os documentos há um número que serve para identificar a pessoa. A impressão digital é o desenho formado pelas elevações de pele nos dedos das mãos. Para a pessoa poder dirigir um veículo e ter uma carteira de habilitação, ela deve ser maior de 16 anos. Cartório é um estabelecimento onde são feitos registros importantes. Sexta questão. Tudo que conta a história de uma localidade é uma fonte histórica. Assinale o que podemos considerar fonte histórica. Roupas, brinquedos, cartas, documentos, casas, fotos. Você vai assinar com um X, tá bom? Sétima questão. Os registros, as fontes e os documentos históricos precisam ser conservados. Assinale os lugares onde eles podem ser preservados. Eles podem ser preservados nos museus ou nas praças. Marque com um X. Oitava questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Abrigo, proteção, casas, moradias e prédios. Letra A. A são os locais onde as pessoas vivem. B. Elas devem oferecer. E. Respondam aí. C. Algumas pessoas moram com vários apartamentos. D. Há ainda pessoas que moram feitas de madeira. Nona questão. Complete as frases. A semana tem quantos dias? Os dias da semana em que não temos aulas são... O mês de fevereiro tem dias, mais de... Em anos ele tem dias. Os outros meses têm ou dias. Vocês vão completar, tá bom? 10ª questão. Relacione as fotos aos tipos de moradias. Primeira, casa de madeira. Segunda, prédios residenciais. Terceira, palafita. Quarta, casa com jardim. Observe as imagens e enumerem. 11. 11ª. Pinte de vermelho o quadro que informa para que serve a moradia. Para comércio, para produção de móveis, criação de animais ou abrigo. 11ª. Qual outro modo de falar quando o relógio marca 12h30? 12h30 ou meio-dia? 12ª. O futuro é o que ainda vai acontecer. Escreva o ano que você completará 9 anos. 13ª. Para que serve o calendário? Como ele é dividido? Assinale a alternativa certa. O calendário serve para marcar a passagem das horas e é dividido em minutos? Ou o calendário serve para marcar a passagem dos dias e é dividido em dias, meses e anos? Marque aí a alternativa. 14ª. O presente é tudo o que está acontecendo agora. Preencha o quadro abaixo. Hoje é dia do mês e do ano. Você coloque aí, tá bom?
Vamos agora para a avaliação de recuperação paralela de geografia. Vamos acompanhar a leitura. Geografia, primeira questão. Há vários tipos de escola. Primeira, escola urbana, número 1. 2, escolas rurais. 3, escolas indígenas. E 4, escolas quilombolas. Relacione os tipos de escola com as suas respectivas descrições, numerando-as de 1 a 4, tá bom? São aquelas nas quais estudam as crianças descendentes de africanos que fugiram da escravidão e foram viver em quilombos. Vai marcar 1, 2, 3 ou 4. São aquelas localizadas no campo. São aquelas onde as crianças aprendem tanto a disciplina do ensino fundamental como assuntos ligados ao seu povo. São aquelas que se localizam nas cidades. Segunda questão, marque as frases corretas com C e as erradas com E. Todas as escolas são iguais? Há vários tipos de escola? As crianças podem frequentar um tipo de escola de cada vez? É possível uma criança frequentar vários tipos de escola? Terceira questão, complete as frases com as palavras do quadro: rurais, públicas, particulares, quilombos, escolas. Aí vocês vão completar na letra A. Existem escolas que são implantadas pelo governo municipal, estadual ou federal e as escolas fundadas por pessoas que trabalham com educação. B. As são diferentes de acordo com o lugar onde se encontram e podem estar no campo ou na cidade. C. No campo existem muitas escolas chamadas escolas. D. De acordo com a lei, devem haver escola para as crianças aprenderem tanto as disciplinas do ensino fundamental quanto a história dos antepassados africanos. Quarta questão. Podemos nos orientar utilizando pontos de referência, como direita, esquerda, frente e atrás. Também podemos encontrar as direções pelos pontos cardeais, isto é, pela posição do Sol. Complete as frases com leste ou oeste. Aí tem aí. O lado em que o Sol aparece é a nascente, que fica no sentido do Oriente, ou B. O lado em que o Sol se esconde é o poente, que fica no sentido do Ocidente, ou marquem aí. Quinta questão. Marque com X o que for correto. O Sol surge à tarde, à noite ou pela manhã? B. O Sol se põe à tarde, à noite ou pela manhã? Você vai marcar um X, tá bom? Vamos continuar. C. Como se chama o lado em que o Sol surge pela manhã? Poente ou oeste ou nascente ou leste? D. É o lado em que o Sol se põe à tarde, nascente ou leste ou poente ou oeste? Sexta questão. Sobre os modos de orientação no espaço, associe 1. GPS, 2. Bússola e 3. Sol. Instrumento de orientação semelhante a um relógio que tem uma agulha imantada sempre apontando para o norte. É o GPS, a bússola ou o Sol? Meio moderno de orientação que permite localizar com precisão um objeto em qualquer lugar da superfície da Terra. Os pontos cardeais foram determinados com base na observação de sua posição. Sétima questão. Muitos profissionais trabalham na construção das moradias. Numere o nome do profissional à sua atividade. Primeiro, nós temos arquiteto. Segundo, engenheiro. Terceiro, pedreiros. Quarto, mestre de obras. Quinto, eletricista. Sexto, pintor.
Sétimo, encanador. Oitavo, serralheiro. 9, carpinteiro. Desenha a planta. Calcula como será feita a moradia. Escolhe o material que será utilizado e fiscaliza a obra. Orienta e acompanha os trabalhos. Fazem a massa e levanta as colunas e as paredes. Coloca canos e torneiras. Pinta as paredes, o teto, as janelas e as portas. Coloca os fios elétricos e as tomadas. Se ocupa das partes de ferro, grades, portões e etc. Trabalha com madeira na confecção de portas, janelas e telhados. Oitava questão. Complete as frases com as palavras do quadro: rosa dos ventos, colaterais, poente, cardeais, nascente e orientação. O lado em que o sol se põe chama-se B. Também podemos usar o sol para nossa C. O lado em que o sol nasce pela manhã chama-se D. Em mapas, navios e aviões, os pontos cardeais são indicados pela E. Além dos pontos cardeais, a rosa dos ventos pode indicar os pontos F. Norte, sul, leste, oeste são os pontos que servem para nos orientar no espaço. Nona questão. Desembaralhe as letras, descubra o tipo de moradia e escreva. A. Moradias feitas sobre estacas em lugares alagados. B. Tipo de moradias na qual há muitas residências. C. Moradia construída com cimento e tijolos, entre outros materiais. D. Tipo de moradia de alguns grupos indígenas brasileiros. 10ª questão. Em qual cômodo de sua casa você gosta de ficar mais tempo? Justifique. Vamos agora acompanhar a leitura da avaliação de recuperação paralela de ciências. Primeira questão. Relacione os seres vivos com os ambientes em que vivem. Número 1, terrestre. 2, aquático. 3, gelado. E 4, deserto. Vocês vão observar e enumerar, tá bom? Observe a fotografia e responda as questões a seguir. Segunda questão. A. O ambiente mostrado na imagem é natural ou modificado? B. Identifique e escreva o nome dos elementos encontrados na fotografia. Terceira questão. Complete as frases com as palavras do quadro: transformados e naturais. Na terceira questão. Aí nós temos ambientes transformados ou naturais são aqueles que não passam por nenhuma modificação feita pelos seres humanos. Outros ambientes são modificados pelos seres humanos por meio da construção de moradias, indústrias, estradas, plantações, pastos e etc. São os ambientes naturais ou transformados? Vocês vão responder. Quarta questão. Encontre no diagrama a seguir o nome de 8 elementos que existem no ambiente natural e no ambiente modificado. Pinte-os de acordo com a legenda. Legenda verde, elementos de ambiente natural. E legenda laranja, elementos de ambiente modificado. Vocês vão procurar aí no diagrama. Quinta questão. Agora, escreva nas colunas os nomes encontrados, obedecendo à legenda, tá bom? A quinta questão, você vai responder aí, elemento de ambiente natural. Qual foi os elementos de ambiente natural que vocês encontraram no diagrama na quarta questão? E os elementos de ambiente modificado. Sexta questão. Marque com o X as alternativas corretas. Todos os ambientes têm as mesmas características? O campo é um ambiente modificado pelo ser humano? A cidade é um ambiente natural? Nos ambientes naturais existem animais e plantas. Sétima questão.
As plantas que florescem têm raiz, caule, folhas e flores, frutos e sementes. Relacione as partes das plantas com as flores e com suas funções. Primeira, raiz. Segunda, caule. Terceira, folha. Quarto, flores. Quinto, frutos. Sexto, semente. Vocês vão enumerar. Responsáveis pelas trocas gasosas. Nelas são realizadas a fotossíntese e a transpiração. Fixa as plantas ao solo e retira dele água e sais minerais. Guardam as sementes e servem de alimentos para muitos seres vivos. Transporta água e sais minerais até as folhas e leva o alimento produzido nelas para outras partes da planta. Órgãos reprodutores das plantas. Oitava questão. Escreva o nome de cada parte de uma planta que floresce. Aí vocês vão observar a imagem que está aí e vão colocar o nome corretamente. Nona questão. Complete as frases com as expressões apresentadas no quadro. Morrem, não crescem, luz, crescem, calor, podem se reproduzir, não morrem, não se reproduzem. A. Os seres vivos nascem e os elementos não vivos não nascem e o sol nasce e para a terra. 10ª questão. Classifique o tipo de água encontrada nos seguintes ambientes, escrevendo D para água doce e S para água salgada. Oceanos, lagos, rios, geleiras, mares e lagos. Vocês vão colocar o D para doce e o S para salgada. 11ª questão. Complete. Noite do sol, a lua, 365 dias, dia. O satélite da Terra é B. Para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva C. A Terra gira em torno D. Quando a Terra não recebe luz solar, ela é quando a Terra é iluminada pelo Sol, é 12ª questão. Numere corretamente 1 para seres vivos e 2 para seres não vivos. Gato, plantas, sapato, pedra, lápis, homem, cachorro, brinco, tartaruga, cama. 13ª questão. Onde a água é utilizada para gerar energia elétrica? Onde é? Boas avaliações, tá bom? Façam com capricho, observem a letrinha de vocês, tá bom? Façam com atenção, realize do seu próprio conhecimento, não pesquise nos livros, nem nos cadernos, nem peça ajuda do adulto, tá bom? Boas avaliações e lembre-se que vocês são os melhores.